perrenguezinho aí. Ok, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte e vamos de arte românica hoje. Passei para vocês alguns tópicos lá no Classroom, né? Espero que já tenham copiado. E agora a gente vai fazer a explicação a partir destes tópicos. No fim da aula, depois que eu fizer a explicação, eu faço a chamada e falo sobre a nossa atividade dissertativa, ok? Beleza, de boa. Lucas, tranquilo. Lucas está fazendo a gravação aí pra gente, não tem problema não. Pessoal, a nossa atividade será hoje à noite, às 19 horas. Não, a atividade vai ser, a dissertativa vai ser agora, no fim do horário. Ela é bem curtinha, então não tem necessidade de uma aula inteira. Quando ela for liberada, eu vou avisar para vocês no grupo da sala, falar, pessoal, a atividade já está liberada, e aí todo mundo vai ficar sabendo que a atividade já está liberada. Mas ela deve ser liberada mais ou menos 12h43. Eu coloquei para ser liberada meio-dia e 40. Mas tem os atrasozinhos do horário do Google, então deve ser mais ou menos 12h43, 12h44. É uns 15 minutos para poder fazer, mas. E mesmo assim, só porque são apenas 4 questões. Esses 15 minutos é porque pode ser que alguém tenha problema de conexão, etc, etc. Quero pedir encarecidamente. Primeiro ano, maturidade, turma, pelo amor de Deus, não respondam a atividade 500 vezes para mim, tá? Se você responde uma vez só e pronto, acabou. Ah, eu errei essa questão, vou responder de novo. Eu vou considerar a nota menor. O aluno que fizer isso vai ter a nota menor considerada. Eu não quero ninguém respondendo 3, 4 vezes a atividade. Por favor, tá? Respondam uma única vez. Tá bem tranquila e sejam diretos na resposta, não fica enchendo linguiça, como se diz, não, porque às vezes tem atividade, né, que requer que você faça respostas mais elaboradas e tem atividade que não. Portanto, sejam diretos na resposta. Se vem lá, por exemplo, a casa era amarela. Qual era a cor da casa? A cor da casa era amarela. Não tem necessidade disso. Amarela. Pronto. Rápido e objetivo, curto, vai direto na resposta, que é o que eu quero saber. Beleza? Galerinha, sobre arte bizantina agora, vamos lá. Eu passei para vocês alguns tópicos e o primeiro tópico lá falava sobre os invasores bárbaros. Atenção, galera. Oi. Ah, ok. Dá uma pausa aí no chat agora, pessoal, por favor. Sim, vão ser 15 minutos para 4 questões. Gente, vocês não vão gastar 2 para responder essas 4. Por Deus do céu, vocês não vão gastar 2 minutos. Tá bem tranquilo, tá? Não, não é arte romântica, é arte românica, tá? De Roma. Não estamos ainda no romantismo. Cuidado, para não confundirem. Então vamos lá. A arte românica. Primeiro tópico lá foi sobre os invasores bárbaros. O que aconteceu? Os invasores bárbaros, eles geraram um estilo ornamental. Como nós sabemos, em 476 houve a queda definitiva do Império Romano do Ocidente e os bárbaros começaram a tomar conta da sociedade no geral, né? Neste período, a partir aí de 476, nós vamos ter um desenvolvimento de uma arte diferenciada da arte de Roma e da arte dos gregos, dos romanos e dos gregos. Essa arte vai se diferenciar do que era lá no período clássico. Nós vamos ter uma arte mais voltada para questões ornamentais, praticamente não vão aparecer figuras humanas, formas humanas, e eles vão estar mais preocupados em desenvolver elementos, em desenvolver utensílios e acessórios menores, como pulseiras, colares, brincos, e isso vai durar aí até mais ou menos o século IX. Então, aí do século V até o século IX, nós vamos ter essa arte bárbara, vamos dizer assim. Vai dominar essa arte bárbara. E a arte românica, ela vai acontecer paralelamente a essa arte bárbara, mas ela vai ter uma maior eficácia, ela vai ter um apogeu, ela vai ter um melhor olhar, vamos dizer assim, essa arte românica. Desculpe, gente, perdão. Recapitulando. A arte românica, ela vai surgir aí a partir do século IX, ela não vai permanecer, ela não vai perpassar esse período. A arte que vai perpassar esse período
é a arte bizantina, tá? Que é o Império Bizantino lá, como nós já vimos. A arte românica, ela vai surgir aí a partir do século IX e ela vai durar um curto período de tempo, ela vai ficar aí até mais ou menos o século XI, tá? Vai ser pouco tempo, mas o apogeu dela vai se dar a partir do Império de Carlos Magno, do Império Carolíngio. Nós vamos chegar lá. Então, recapitulando, as invasões bárbaras, elas geraram um estilo, com a queda do Império Romano, né? Com as invasões bárbaras, elas trouxeram um novo estilo artístico para a época. Esse estilo artístico, ele não era pautado nem em Grécia, nem em Roma. Ele era totalmente diferente das artes gregas e das artes românicas que tiveram aí uma longevidade grande, né, e que ponderaram ou sobressaíram aí durante muito tempo. Essa arte bárbara, ela vai ser uma arte mais simples, ela não vai ter o requinte da arte grega, não vai ter o requinte da arte romana, e ela vai estar mais voltada para a produção de utensílios menores, como pulseiras, desenvolver colar, a coroa é uma herança dessa época, foram os bárbaros que inventaram a coroa de ouro, foi uma invenção dos bárbaros nesse período aí, que foi logo após a queda do Império Romano. Deixe-me ver o que mais. Era isso que eles estavam ocupados em fazer. O Império Carolíngio, que é o próximo tópico, ele vai começar em 800, no ano de 800 depois de Cristo, quando o imperador Carlos Magno é coroado. Então, em 800, Carlos Magno é coroado imperador e ele começa a incentivar as artes. As artes, antes aí da chegada de Carlos Magno, antes do século IX, elas eram algo menor, elas ficaram mais esquecidas, elas eram diminuídas, quase não tinha representações de seres humanos, e elas estavam mais voltadas para a produção desses utensílios e desses acessórios menores. Aí, no Império, né, durante o Império de Carlos Magno, ele muda essa situação. Ele vai incentivar as artes, e aí os artistas vão redescobrir a antiguidade grega e romana. Eles vão observar as artes gregas e as artes românicas e vão reformular essas artes. E é aí que vai surgir a nossa arte românica, neste contexto. Carlos Magno, ele, no período do imperador Carlos Magno, no período do Império Carolíngio, né, surgiu uma academia literária. E essa academia literária, ela servia como oficina de arte para manuscritos ilustrados. Gente, na maioria das vezes, quem fazia esses manuscritos eram os monges. Eles eram quem mais faziam tudo à mão, tá? Não existia imprensa, não existia uma máquina de fotocópia, não existia uma... Fernanda, Oi. peraí, repete a academia literária, por favor. Ok. Durante o Império Carolíngio, surgiu a Academia Literária. E essa Academia Literária, ela funcionava como uma oficina de artes. Ali nessa oficina de artes, é como se fosse a escola de arte da época. E ali nessa Academia de Arte, eles faziam produções artísticas e ensinavam o ofício da arte para jovens aprendizes, para jovens artesãos, que futuramente é quem vai trabalhar nas catedrais e vai trabalhar também nas casas das famílias mais ricas, que seriam os grandes artistas do futuro. Então, eles vão aprender ali nessa oficina que era a Academia Literária surgida no período do Império Carolíngio. É válido notar, gente, que nessas oficinas eles faziam trabalhos voltados para os manuscritos que eram ilustrados. Eu me esqueci agora, fugiu aqui o nome da palavra, mas os manuscritos, eles eram totalmente ornamentados nesse período. A primeira letra do manuscrito, ela era bem diferenciada, ela era totalmente desenhada, ela era bem complexa, então demandava-se um tempo muito grande para poder produzir aquela primeira letra daquele manuscrito. E tudo que era escrito à mão, não existia máquina de cópia, ou fotocopiador, ou qualquer coisa do tipo, ou imprensa. Então, se eu precisasse
de 3 exemplares de um mesmo livro, eu tinha de copiar esse livro inteiro, do início ao fim, 3 vezes. Então, era um trabalho muito delicado, muito minucioso, e quem mais se dedicava a esse trabalho eram os monges. Os monges, eles faziam um trabalho muito técnico, eles tinham uma técnica bem aprimorada para a produção desses manuscritos. E esses manuscritos, muitas vezes, eles eram ilustrados aí, trabalhando também com a questão das artes. Eles eram pintados, tinham cores. Essa academia, como eu disse para vocês, ela vai preparar os jovens artistas para trabalhar nas catedrais e nas casas de famílias importantes no futuro. Mas é válido lembrar, gente, que não foram criadas nenhuma obra, não foi criada, né, nenhuma obra monumental durante o Império Carolíngio. Então, embora ele tenha incentivado bastante as artes, não houve uma criação de uma obra grande. Eles ainda estavam voltados para obras de pequeno porte, produção de livros, de manuscritos, de cartas, de pergaminhos, desenhos, pinturas dentro do próprio livro, né, que eram pinturas menores, ou produções de elementos pequenos. Após a morte de Carlos Magno, as atividades intelectuais elas centraram-se nos mosteiros. Então, desde o período de Carlos Magno, desde o Império Carolíngio, os monges eles já faziam esses trabalhos, que eram chamados monges escrivãos. O monge escrivão ele era exclusivo para esse tipo de trabalho, para poder fazer os manuscritos e para documentar e guardar todas essas cartas, todos esses registros. Só que depois da morte de Carlos Magno, isso ficou ainda mais centralizado na mão dos monges. E aí, gente, nós vamos ter a igreja como detentora do conhecimento. A igreja é quem vai deter todo o conhecimento, porque se eram os monges quem tinham acesso aos livros, então somente a igreja que guardava essas informações e passava isso para quem ela quisesse. Se a igreja não quisesse que as pessoas soubessem sobre algo, as pessoas não saberiam. Era assim que funcionava. Então, o conhecimento ficava detido nas mãos da igreja e a igreja vai abusar deste conhecimento e deste poderio no decorrer aí da Idade Média. Sobre as oficinas da corte de Carlos Magno. Só um minutinho, pessoal, deixa eu ver o que está acontecendo. Desculpa, pessoal. Estava barulhando muito. Tive que dar o berro aqui. Função de mãe, função de esposa, função de professora, 1001 utilidades. Vamos lá. Para o próximo tópico. As oficinas da corte de Carlos Magno. Pessoal, eles redescobriram, né? Então, aí, quando Carlos Magno determinou essa criação, né, da academia literária, eles redescobriram neste período as artes gregas e as artes românicas. E aí eles vão fazer uso, eles vão retomar essas formas, dando novos toques a elas, vão retomar aí o que havia de arte na Grécia Antiga e na Roma Antiga, dando novos ares para essas artes. Eles redescobriram as artes greco-romanas que foram suplantadas pelos bárbaros, gerando na arquitetura, em especial, né, o estilo românico, que vai durar do final do século XI até o século XII. Então, vai ser um período curto que nós vamos ter aí a presença da arquitetura românica. A arquitetura românica ela vai surgir no final do século XI e vai se estender até o século XII. Nós vamos ter aproximadamente um século, 100 anos de arquitetura românica, que vai procurar reproduzir as construções do período do Império Romano, porém um pouco diferenciadas. E aí nós vamos entrar nas características do estilo românico. Ô, Fernanda, você pode repetir as oficinas, por favor? Sim. As oficinas da corte de Carlos Magno, elas redescobriram a arte grega e a arte românica. E elas vão utilizar essa arte, principalmente a arte românica, na arquitetura. Eles vão começar a fazer construções ao estilo dos romanos,
E esse estilo vai ser chamado de estilo românico, porque foi baseado lá nas antigas construções romanas. Então, vai ser chamado de estilo românico, porque vai ser baseado nas construções da antiga Roma, ou da Roma antiga, que já havia sido deposta, né, em 476. E aí, gente, esse estilo românico, ele vai durar do século XI ao século XII. Final do século XI ao século XII. Mais ou menos 100 anos, cento e pouquinhos anos que vai ter aí de durabilidade. Não vai ser uma arquitetura que vai passar por um longo período de tempo. Ela vai ter uma durabilidade menor, vai vigorar por pouco tempo, digamos assim, né? Essa arquitetura românica, ela tinha algumas características próprias, e aí a gente passa para o tópico das características. Quais eram as características do estilo românico? Primeiro era a utilização de abóbadas, né? Como nós já vimos lá quando nós estudamos Roma Antiga, nós vimos a criação das abóbadas, o uso de pilares maciços, as paredes bem espessas, paredes grossas, muito grossas, janelas bem estreitas. As janelas eram bem estreitas e a horizontalidade, a presença da horizontalidade. Essa horizontalidade, gente, vai fazer com que a construção ela passe aquela ideia de amplitude, de ser grande, de ser grandiosa. E até por isso, os templos desse período, as construções românicas, elas são chamadas de fortalezas de Deus, porque as paredes elas eram muito grossas. Havia uma única entrada, que era a porta principal. As janelas eram bem estreitas, não era possível passar. Então, era um lugar totalmente seguro, as paredes grossas, pesadas. Então, por isso, eram chamadas de fortalezas de Deus. As construções românicas, elas eram conhecidas como fortalezas de Deus. Repetindo aqui as características. Primeiro era a utilização da abóbada. Nós já vimos isso lá, né, no Império Romano. Quando nós estudamos o Império Romano, nós vimos que eles utilizavam as abóbadas, que eram aqueles arcos que até permitiram a construção das arquibancadas, foi graças à descoberta dos arcos e das abóbadas. Então, a utilização das abóbadas, os pilares maciços, ou seja, todo feito em concreto, pesados, grandes, as paredes espessas. Gente, a parede, ela não tinha uma grossura assim, a parede era tipo, vamos supor, 4, 5 camadas de tijolos para formar uma parede de espessura. Era bem larga mesmo. As paredes elas eram bem espessas. As janelas eram bem estreitas, até por conta do uso do arco da abóbada. E a horizontalidade. O objetivo maior dessas construções eram ser construídas de forma plana, horizontal. Não, eles não estavam preocupados com a altura do monumento, mas com a largura, tá? Então, aí é a horizontalidade que vai prevalecer. Haviam dois tipos, por isso que essas igrejas, né, essas construções românicas, elas eram chamadas de fortalezas de Deus, porque elas eram totalmente, vamos dizer, seguras, por um lado, tá? Elas eram muito seguras por um lado, porque elas tinham a parede muito grossa, as janelas eram finas, não tinha como se entrar, só tinha uma única entrada, que era por uma porta na frente principal, não havia outra saída. Se acontecesse incêndio, morria todo mundo. Sério. Era algo mais fechado, mais restrito, mas era algo bem firme e bem rígido. Só que, ao mesmo tempo, tinha uma questão que era o fato de que, como o arco, a abóbada, ele estava sob paredes, e a abóbada, ela também era pesada, então aconteciam muitos desabamentos. Aí eles criaram, então, surgiram dois tipos de abóbada. Primeiro tipo de abóbada era a abóbada de berço, que era a mais simples, era a primeira, era a mais comum, e ela consistia na construção de um semicírculo. Eu deixei um vídeo para vocês, lá nesse vídeo mostra direitinho como que é a abóbada de aresta, que é a que a gente vai ver, e a abóbada de berço. Eram dois tipos de abóbadas, a abóbada de berço e a abóbada de aresta. A abóbada de berço ela era mais simples,
e ela tinha algumas desvantagens, porque ela acabava sendo mais propícia ao desabamento por não suportar o peso, ela tinha pouca iluminação, porque para poder suportar o peso daquela abóbada toda, eu tinha que fazer uma parede mais grossa. Para fazer a parede mais grossa, sobrava pouco espaço para a janela, ficava só uma frestinha para a janela. Se eu ampliasse o espaço da janela, eu diminuía a espessura da parede e aí a abóbada desabava. Então não tinha jeito. Portanto, essa era a abóbada, a primeira, né? O primeiro estilo, que foi substituída pela abóbada de aresta, que foi a solução que eles encontraram para resolver isso. A abóbada de aresta, ela vai consistir em duas abóbadas encontradas, sobrepostas. E aí eu vou ter iluminação de todos os lados, mais ângulos de iluminação, e eu consigo dividir o meu peso melhor sobre as estruturas e ampliar esse espaço aí que seria o espaço das janelas, né? Aí eu consigo diminuir os riscos de desabamento e iluminar mais os meus espaços. É válido lembrar, gente, que também não tinha luz elétrica. Então, eles precisavam que o espaço realmente fosse mais iluminado. Porque ainda que estivesse de dia, se eu tivesse janelas finas e estreitas, eu não teria luz nenhuma lá dentro. Então, mesmo durante o dia, eram espaços escuros, eram espaços sombrios, as primeiras construções românicas que levavam essa abóbada de berço. Depois que eles substituíram pela abóbada de aresta, ficou melhor. Gente, mas tudo era construído com muito requinte, tudo era construído com muito cuidado, sabe? A maneira como eram dispostos, às vezes eles colocavam alguns ornamentos. Então, tudo isso vai reforçando a ideia de que tinha muita cultura e que tinha muitas coisas a serem apreciadas durante a Idade Média. Então, vai nos levando, vai nos encaminhando para romper com essa ideia de Idade das Trevas ou Noites de Mil Anos. Então, vamos lá. A abóbada de arestas, então, era a interseção de duas abóbadas de berço que projetavam, né, uma maior iluminação e diminuíam os riscos de desabamento. A arte, gente, a arte românica, ela era uma espécie de extensão do serviço divino. Ela era uma espécie de oferenda às divindades, às entidades divinas. Por isso, era um estilo totalmente clerical, era um estilo voltado para os clérigos, para a igreja. Por isso, nós não vamos ter representação de cenas profanas dentro da arte românica, nós não vamos ter representação de elementos pagãos, porque ela estava mais voltada para essa questão da religiosidade. A arte românica, ela era uma extensão do serviço divino, então ela estava voltada para a questão religiosa. Durante a Idade Média, de modo geral, nós vamos ter essa relação arte-igreja muito intrínseca, muito junta, muito una, tá? As igrejas, elas eram pontos de apoio para os peregrinos que faziam promessas e buscavam as rotas de Jerusalém, de Roma e de Santiago da Compostela. Como nós vimos lá naquele primeiro vídeo que eu passei para vocês, quando a gente abriu os nossos estudos sobre arte medieval, vocês viram lá falando sobre essa peregrinação, que era uma prática comum aí durante a Idade Média. As pessoas faziam muitas peregrinações para pagar promessas. Na maioria das vezes, o destino dessas pessoas era Roma, por ser a sede da igreja, onde estava a sede da Igreja Católica. Os cristãos também faziam peregrinações para Jerusalém, que foi o lugar onde Jesus viveu, e eles também faziam peregrinações para Santiago da Compostela, que é a famosa Rota de Santiago, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de alguma maneira sobre essa rota aí, que ela é bem famosa mesmo na Europa. O pessoal faz bastante esse caminho, que é onde supostamente estava enterrado o apóstolo Tiago. Acredita-se que o apóstolo Tiago foi enterrado ali e os cristãos iam muito a esses locais. Como as peregrinações eram constantes e as pessoas iam a pé, não existia nenhum meio de transporte, então eles acabavam fazendo pontos de apoio, fazendo paradas em alguns locais que serviam como pontos de apoio, e esses locais como pontos de apoio eram as igrejas românicas. Eles construíam essas igrejas em pontos estratégicos para acolher estes peregrinos que passavam. Essas igrejas, gente, elas estavam espalhadas principalmente pelas cidades interioranas. As cidades maiores, os grandes centros urbanos,
eles quase não eram habitados, não tinham muita relevância em um período feudal, né, em um período em que as pessoas estavam voltadas para a economia de subsistência, quem tinha mais poder era quem tinha mais terras, então houve ali naquele período um êxodo rural e as pessoas elas ocupavam muito mais os espaços rurais do que os espaços urbanos. Então, essas igrejas românicas, elas estão espalhadas aí pelo interior europeu, muito mais do que nos grandes centros urbanos europeus. A arte românica na Itália, galera. A arte românica na Itália, ela foi diferente da arte românica que se deu no restante da Europa. Porque a Itália, ela estava ali mais próxima do que foi a realidade de Grécia e a realidade da Roma. A realidade do antigo Império Romano e do antigo Império Grego. Então, ela conseguiu fazer uma arte mais leve, conseguiu fazer uma arte românica mais leve, uma arte românica mais aprimorada, que vai se diferenciar aí por esses motivos das demais artes românicas europeias, tá? Ela vai ter essa diferenciação aí, ela não vai apresentar formas tão pesadas, formas tão duras e formas tão primitivas. Além do que, a arte românica na Itália, ela vai fazer o uso de frontões e vai fazer também o uso de colunas. A gente vai ter bastante a presença das colunas gregas, tanto dos frontões quanto das colunas gregas. E aí o principal exemplo é a Torre de Pisa, ou, na verdade, a Catedral de Pisa, né? A Catedral de Pisa, já falamos sobre ela. Tem a famosa Torre de Pisa, que era para ser o campanário da igreja, onde se tocava o sino, construída lá no fundo, acabou ficando um pouco torta. Foi uma má estruturação mesmo, não foi proposital, foi um erro de construção, mas acabou se tornando aí um dos locais mais visitados do mundo, justamente por isso. Mas eles já fizeram reparos para que desinclinasse um pouco essa torre e os cientistas aí, os estudiosos, os engenheiros garantem que pelos próximos 300 anos não vai tombar. Tomara Deus. E sobre a pintura românica, ela desenvolveu-se nas grandes decorações murais, principalmente das igrejas, né? Porque como as igrejas românicas, elas tinham aquelas paredes enormes, horizontais, bem espessas, bem grossas, então elas eram bem propícias a esse tipo de ornamentação, que era o que mais acontecia. A pintura românica se deu principalmente através dos murais, com o uso da técnica do... Ai, gente, esqueci. Do afresco, o uso da técnica do afresco, que era aquela que consistia em pintar junto com a massa. A hora que se passava a argamassa, colocava-se a tinta junto e secava tudo como se fosse uma coisa só. O que, Clara? Pode fazer sua pergunta, meu bem. Se quiser, pode abrir o microfone. Repete, por favor, sobre a arte românica na Itália. Sim, tranquilo. A arte românica na Itália, ela foi diferente da arte românica que se deu no restante da Europa, porque a Itália, ela esteve mais perto do antigo Império Romano e do antigo Império Grego. Então, ela conseguiu fazer uma arte românica um pouco mais leve, e ela também utilizou elementos gregos dentro da arte românica, como, por exemplo, o frontão, que eram aqueles triângulos centrais, né? E as colunas. Então, foi por isso que a arte românica na Itália foi diferenciada. Ela era mais leve, as paredes já não eram tão espessas. Porque os italianos tiveram mais proximidade com a antiguidade grega e com a antiguidade românica e conseguiram produzir um estilo românico um pouco mais leve, um pouco mais agradável, vamos dizer assim, né? E fazendo também uso de recursos da, da Grécia Antiga, como, por exemplo, os frontões e as colunas. Ok, Clara? E, por fim, sobre a pintura românica, ela se desenvolveu nas grandes decorações murais, principalmente, né?
A técnica que eles mais utilizavam era a técnica do afresco, por nada, princesa. E os motivos, ou seja, os temas mais frequentes eram temas ligados à religião. Eram temas religiosos, de natureza religiosa. As principais características da pintura românica eram a deformação e o colorismo. A deformação, gente, é o exagero das formas. Por exemplo, a imagem de Jesus Cristo, ela era desenhada de maneira muito grandiosa para poder representar, de certa forma, o tamanho de Deus, intimidar a pessoa que estava ali olhando aquela imagem. Os olhos de Deus de Jesus eram desenhados de um tamanho bem grande, para que a pessoa se sentisse observada de verdade. As mãos, os braços, eles eram bem exagerados para dar ênfase aos movimentos de Jesus Cristo. Então, isso que é chamado de deformação. Chega a fica aquela imagem alongada, sabe? Quando fica assim, parecendo que está disforme. É isso que é a deformação. Ela é uma das principais características da pintura românica. E o colorismo. O colorismo é o uso de cores chapadas. Cores chapadas é quando você usa uma cor sem contraste ou sem degradê. Por exemplo, se eu uso uma blusa azul e o céu azul, a blusa azul e o céu fica como se fosse uma cor só. Eu não mudo um tom de azul, eu não faço jogo de sombra e luz, eu não faço um jogo de degradê, eu uso tudo tons iguais. E aí isso acaba chapando, deixando aquela figura toda parecendo que está tudo sem forma, sem dimensão. Essa também é uma característica da pintura românica. Então, a pintura românica, ela desenvolveu-se nas grandes decorações murais. A técnica mais utilizada era a técnica do afresco, e os motivos que eles usavam, que eles pintavam, né, eram motivos religiosos, de natureza religiosa, os temas sempre religiosos. As principais características eram a deformação e o colorismo. Já voltou aí, Ana Luísa? Travou só para Ana Luísa ou para todo mundo? Beleza. Então, as principais características eram a deformação, que é como se fosse alongar, esticar essa imagem para dar uma sensação de maior, né, de crescimento, para dar uma sensação de movimento mais firme, mais amplo, de olhos mais abertos, e o colorismo, que era esse uso de cores chapadas, ou seja, sem contraste, sem jogo de sombra e luz, sem degradê, vamos dizer assim. Não havia um degradê de cores, era tudo uma cor só. Por exemplo, vocês estão me vendo aí vocês vão observar que tem alguma parte em que a minha blusa vai ser um pouco mais clara, outra parte a blusa vai aparecer um pouco mais escura, porque existe um jogo de sombra e luz, então vai se formando um degradê. As cores chapadas não, seria, por exemplo, isso daqui, ó, que vocês estão vendo aqui no fundo, ó, tá tudo de uma cor só. É isso aí, vai ficar essa cor aí o tempo inteiro. Não existe esse jogo. Isso que era colorismo, tá? É o uso das cores chapadas. Tem mais alguma questão que vocês queiram que eu repita, pessoal? Eu vou fazer chamada aqui então rapidinho e logo depois vocês vão aguardar que já já vai ser liberada para vocês a atividade dissertativa, avaliativa dissertativa, né? São 4 questões de respostas curta mesmo, vocês vão até espantar, mas rapidinho vocês fazem. Terminando, podem assistir ao vídeo que eu deixei disponível para vocês que fala mais sobre a arte romântica. Não deixem de assistir ao vídeo, gente. Tem informações importantes lá, o vídeo tem 8 minutinhos só e depois eu vou questioná-los a respeito desse vídeo. E no mais, eu aguardo todo mundo hoje à noite, animados, animadíssimos. Vou liberar o link para vocês no grupo da turma quando for o horário da nossa atividade, tá? 7 horas da noite, eu libero para vocês o link. E vai ser bem divertido, se Deus quiser. Tragam a animação, por favor, tá? Atenção para a chamada, pessoal. Hoje eu vou fazer diferente, porque eu sempre começo pela turma Júpiter. Hoje eu vou começar pela turma Saturno. Ô, Alice, que dó que não deu certo de trocar a aula. Vamos lá. Mas a gente vai gravar, você assiste depois.
Bora lá, galera. Atenção. Ana Flávia, Carolina, Clara e Cláudio. Vai só subindo para mim. Presente. Cláudio, ok. Daniel, Gabriela e Giovana. Hanna, Júlia, Letícia. Hanna Vanderbeck não tá aí, não? Hanna Vanderbeck, não. Ok, pode entrar às 7h30, a hora que der certo para vocês. Mas quem puder chegar no horário vai gostar, eu garanto. Júlia, Letícia, Luísa e Maria Cecília. Cadê Letícia? Tá aí? Tá, ok. Maria Luísa Nobre, Mariana, Marina, Matheus. Cadê Matheus? Matheus, Nicole. Presente. Qual Matheus que está presente? Ah, os dois. Pedro, Rafaela. Tiago, Vitor e Vitor. Ok. Agora da turma Júpiter. Ágata, Alexander, Alice, Ana Júlia, Ana Luísa. Cadê a Ágata? Não tá aí, não? Eu acho que a Agatha é a primeira que tá. Alexandra, não sei. Deve Ah, ser a tá. mãe dela, Ok. ou algo do tipo. Ok. Ana Júlia já foi. Ana Luísa, Arthur, Clara e Clara. Ana Luísa, ok. Clara, Arthur, ok. Fernanda, Gustavo, Henrique, Isabela. Ok. João Emanuel, João Gabriel, João Mateus, João Pedro. Presente. Peraí. João Gabriel, ok. João Pedro, ok. João Mateus, ok. João Emanuel tá aí? Tô, Nanda, tô aqui. Ok. João Vitor E eu? Lula. Ok. Júlia, E eu? Laura e Luísa. Guilherme. Guilherme também. Laura, Luísa, ok. Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Fernanda. Maria Luísa. Maria Luísa tá aí? Fernanda, você viu Ok. que eu mandei aí? Peraí, rapidinho, meu bem. Matheus, Tainá. Ana Luísa tá aí, né? Já falou? Ana Luísa tá aí, não tá, gente? Ok. Guilherme já falou e Maria Eduarda Xavier. Ok. O único ausente aqui é Hanna Vanderbeck. Hanna Vanderbeck tá aí? Não, então só Hanna não está presente. Ok, a atividade já está liberada. Podem fazer a atividade dissertativa lá e depois assistir ao vídeo, tá? Fernanda, Oi. na sua atividade não tá pedindo e-mail, isso tem problema? Não tem seu nome. Ele tá pedindo o nome completo, não tá? Tá, isso tá. Então pronto. Eu vou olhar pelo nome completo. Galerinha, vamos desocupar aqui a sala agora, por favor. Todo mundo saindo da sala. Vamos lá? Todo mundo sai da sala agora, por favor, para fazer a atividade. Pode parar a gravação para mim, quem está gravando, por favor. Deixa eu ver se eu consigo interromper a gravação daqui. Sim. Ô, Fê, Oi. deixa eu te falar. Hannah